Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a preciosa a paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes desta ministração, aos professores, aos que fazem parte tanto da docência da nossa sede quanto ao campo, que Deus vos abençoe. Para mim é uma grande honra estar podendo contribuir uma vez mais nesta linda lição deste lindo trimestre, terceiro trimestre, ao qual já estamos aqui apresentando nesta aula, uma vez mais, para poder estar trazendo algumas compreensões, alguns entendimentos, apenas para poder estar corroborando com a cada um que irá ministrar essa lição, pois estamos no terceiro trimestre deste ano 2025 e estamos estudando nessa revista com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna do Evangelho de João. O comentarista desta revista é o nosso bispo Abni Ferreira e fazemos parte da Maravilha de Sião, na Assembleia de Deus, em Campo Grande, Rio de Janeiro, onde temos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, o nosso superintendente da nossa sede, evangelista Leonardo. Eu sou o professor José Luiz, estamos uma vez mais para essa linda jornada a qual estaremos ministrando nesta aula de lição número 11, onde será abordado o tema A Vitória sobre a Morte. Jesus ressuscita Lázaro. Tá? E o texto áureo dessa nossa lição está escrito assim: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Em João 20, versículo 9. Nossa verdade aplicada. A ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Temos 3 objetivos na nossa lição. O primeiro objetivo é compreender que a crucificação e a morte não venceram o Filho de Deus. Segundo, identificar que Jesus jamais nos abandona e as evidências da ressurreição do Filho de Deus. Ressaltar que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Temos os textos de referência da nossa lição, que é do Evangelho de João, capítulo 4, os versículos são de 1 a 6 e 7. Amém? Antes de a gente já iniciar a nossa introdução, é importante frisar aos professores da sede, tá, que ao longo desta jornada, desta aula, teremos 3 palavras-chave que serão apresentadas ao longo dos slides. Tá? Essas palavras-chave, tá, os professores deverão entregar ou fornecer essa informação na entrada da nossa sede no próximo domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, antes de assumir as vossas turmas. Amém? Vamos lá. Seguindo então com a lição, que a prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus não foram meros acontecimentos históricos, tá? Mas o cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, a vitória sobre a morte é uma realidade presente na vida do crente e uma esperança futura de ressurreição gloriosa. Então, dentro de todo esse entendimento, é o que nós vamos navegar, extraindo alguns pontos que serão explorados da cultura, socialmente falando,
de toda a situação religiosa da época, o que houve, para quem deveria estar, e é isso que nós vamos estar abordando nessa lição, tá? Então aqui a gente já começa a compreender que tudo de Deus existe um plano. E aqui está sendo atribuído nessa revista um plano eterno de Deus. E aqui tem 3 compreensões dentro dessa visão. Primeiro, a profecia cumprida. Segundo, plano redentor. E terceiro, vitória garantida. Quando falamos da profecia cumprida, estamos falando da prisão de Jesus, que foi cumprida. Por quê? Porque foi profetizado há mais 700 anos antes de Cristo. Antes que Cristo já existisse, essa havia sido uma profecia por Isaías, que a gente encontra biblicamente, tá? Em Isaías 53, 7 e 8, que vai afirmar que o Messias seria entregue pela permissão divina, ou seja, a prisão, a profecia aqui na prisão foi cumprida. Segundo, o plano redentor de Deus, ou seja, cada evento fazia parte do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade, conforme dito Atos 2:23 e 1 Coríntios 15, 3 e 4. 3. Vitória garantida. A ressurreição não é apenas evento passado, mas realidade presente e esperança futura para todo crente. É isso que nós vamos estar falando um pouco nesta linda lição. Tópico 1, já vamos estar abordando aqui o primeiro tópico, a prisão do Filho de Deus. Tá? Vamos lá, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o Sinédrio não tinha autoridade para executar a pena capital. Por isso entregaram Jesus a Pilatos. É importante a gente entender isso, tá? E esse julgamento foi completamente irregular, feito à noite, sem defesa adequada e sem base legal sólida. Tá? A gente já começa a ver que estava tudo errado aqui, ou seja, a prisão de Jesus representa o cumprimento das profecias messiânicas. A gente entendeu. E o início do processo redentor que mudaria a história da humanidade para sempre. Mas o problema não foi a prisão que já entendemos que foi profetizada, mas sim de que forma que foi. É isso que nós vamos estar abordando nesse primeiro tópico. Tá? E aqui lá vai a primeira palavra-chave. Anote, vitória. Primeira palavra-chave, vitória. Vamos lá. No tópico 1.1 vai dizer, o Filho de Deus foi julgado. Vamos entender. E aqui eu já faço a primeira pergunta para a gente trazer aqui uma visão melhor deste ambiente que foi gerado textualmente. Tá? Por que Jesus foi julgado injustamente? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus foi julgado injustamente? A gente traz, então, 3 narrativas aqui de afirmação. A primeira delas é inveja e temor religioso. Até porque os líderes judeus, eles estavam incomodados com a autoridade espiritual de Jesus. Ele pregava com poder, realizava milagres e atraía a multidão, ameaçando a estrutura religiosa estabelecida. Então a gente já vê aqui uma das primeiras causas de Jesus ter sido julgado injustamente foi um sentimento gerado no coração dos líderes religiosos, tá? Inveja e o temor, né, de perder a posição. Muito complicado isso. A segunda são as falsas acusações. Vamos entender. O Sinédrio acusou Jesus de blasfêmia por se declarar filho de Deus. Segundo eles, isso seria passivo de morte na lei judaica, mas Jesus apenas revelava quem ele realmente era. Ele estava comprovando quem ele era através da própria palavra de Deus. Né? O problema é que eles estavam com um sentimento tão aguçado de inveja e esse temor de perda, né, de posição, que não permitiram eles enxergarem tudo que estava sendo apresentado pelo próprio Jesus.
Tá? E o terceiro ponto aqui, para a gente compreender, foi feita devido à pressão política. Olha lá, Pilatos não encontrou crime em Jesus, mas cedeu à pressão. A acusação usada foi de que Jesus era um rei que se opunha a César para manter a ordem romana. Irmãos, a gente já vê aqui que estava tudo errado e a apresentação de Jesus para ser julgado, tá? Apresentaram Jesus inocente, mas com falsas denúncias, justamente para incriminá-lo e julgar ele de uma forma injusta. Então a gente já começa a entender aqui o porquê Jesus foi julgado injustamente. Tá? Aí a gente já vê, a narrativa vai declarar que Jesus, a história vai dizer, biblicamente, Jesus foi preso, julgado de uma forma à noite. Por que à noite? Né? Ilegalidade. Vamos lá. Julgamentos no Sinédrio deveriam ser durante o dia e em público. Então já tem algo errado aí. Se era para ser de dia, por que foi à noite? Olha só, tá? Mas também tem uma causa. Primeiro, eles queriam manter segredo. Por uma razão, porque eles temiam a reação do povo, pois Jesus era muito querido por muitos e sabia que isso iria gerar uma confusão terrível. E outra, eles estavam com pressa. Sabia que a noite era o horário perfeito para isso, porque já haviam decidido matá-lo antes mesmo do julgamento. A pretensão deles é dar fim à vida de Jesus. Esse era o maior propósito deles, porque no processo noturno revelava o caráter irregular e apressado. Ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. Tá? E ainda pior, eles buscavam testemunhas falsas para acelerar a condenação. Até historiadores vão dizer que eles até pagavam para que pessoas pudessem dar tal testemunho falso para que Jesus verdadeiramente fosse condenado o mais rápido possível. É difícil. Tá? Jesus encarou uma situação muito difícil, meus irmãos. Quem foram responsáveis a prender Jesus? Essa também é uma pergunta que é importante a gente aplicar a nível de conhecimento. Tá? Primeiro, autoridade religiosa envolvida. Quem foram essas autoridades religiosas que se envolveram nesse impasse e foram responsáveis para poder prender a Jesus? Tá? Primeiro, religiosamente falando, eram os próprios líderes judeus. Quem eram eles? Sumos sacerdotes, escribas e fariseus. Tá? Eles que organizaram toda a prisão. Eles queriam prender Jesus porque o consideravam uma ameaça à autoridade religiosa e ao povo, que a autoridade é deles. Na verdade, Jesus pregava a verdade, pregava com autoridade, e isso, como falei anteriormente, causava inveja e o pânico de perder o status, perder a posição, perder a referência. Então, fez com que eles fizessem todo esse processo aí para poder prender Jesus, sendo eles os responsáveis também de uma forma religiosa, porque o Sinédrio enviou guardas do templo para capturá-la. Tem isso também. Tá? Segundo, também são responsáveis os soldados romanos. Tá? Como os judeus não tinham, isso é importante frisar, porque os judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte. E chamaram Pôncio Pilatos, governador de Roma, para poder ter essa autorização, porque eles não tinham autoridade quanto a isso. Era uma lei romana. Tá? Eles não podiam julgar, não podiam matar se não tivesse uma autorização romana. Tá? Então, Pilatos ordenou que Jesus fosse preso, entregue para julgamento, e soldados romanos foram encarregados da custódia e execução até o final, tá? Porque foi autorizado. Tá? E o terceiro, os responsáveis, a gente sabe, o traidor. Quem? Judas Iscariotes, um dos discípulos que guiou os guardas até Jesus no jardim do Getsêmani e o identificou com um beijo. Tá? Esse ato facilitou a prisão de Jesus pelos oficiais e soldados, até porque estavam
entende-se que estava muito escuro e ele precisava identificar de uma forma clara. Então ele o traiu e identificou Jesus com esse beijo. Tá? Tópico 1.2, subtópico 1.2, a crucificação do Filho de Deus. Tá? A cruz, ela era um símbolo de vergonha no mundo romano. E reservada para criminosos. Para os judeus, alguém pendurado era considerado maldito segundo Deuteronômio 21, 23. Pega isso, anota isso, importante. Tá? Por isso que Paulo, eu acho interessante porque Paulo em Gálatas 3,13, ele afirma assim, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele está trazendo a escritura de Pentateuco lá, mais propriamente dizendo, Deuteronômio 21, 23. Por isso que Paulo está extraindo isso. Tá? Porque se para os romanos era uma vergonha, para os judeus era maldição, irmãos. Mas o madeiro da maldição se tornou no altar da rendição. Oh, glória a Jesus! E aqui teve 3 causas da crucificação. Primeira causa, religiosa. Tá? Os líderes religiosos o consideravam blasfemo por afirmar ser filho de Deus e o Messias, desafiando a autoridade do Sinédrio. A segunda causa, causa política. Pilatos via Jesus como ameaça potencial à estabilidade romana, sendo chamado rei dos judeus, e cedeu para evitar tumultos. Desculpa o teor da palavra, mas foi um grande covarde. Tá? E claro, a causa espiritual. A crucificação fazia parte do plano divino. Tá? Se Pilatos foi covarde, se os religiosos venceram essa luta, essa batalha, foi por essa causa espiritual. Porque a crucificação, vou repetir, a crucificação fazia parte do plano divino para a salvação da humanidade, cumprindo assim a profecia lá de Isaías 53, de 3 a 6, e trazendo a redenção ao homem. Tinha que acontecer essa crucificação. Tá? Então a gente já começa a entender alguns pontos aqui. Subtópico 1.3, tá? A morte do Filho de Deus. A morte do Filho de Deus. Olha lá, está consumado. A palavra tetelestai. Vamos entender isso aqui. Antes de morrer, Jesus bradou, está consumado. Está lá escrito lá em João 19:30, que no grego é que pronuncia esta palavra, tetelestai, tá? Que significa dívida paga por completo. Olha só, dívida paga por completo. Um termo usado quando alguém quitava totalmente uma dívida. Jesus, antes de morrer, bradou, está consumado. Tetelestai, dívida paga por completo. Jesus Cristo, né, a morte de Cristo não foi um fim trágico, mas o cumprimento glorioso da obra da redenção. O preço do pecado havia sido pago integralmente. Estava pago. A minha sua condenação recaiu sobre nosso Jesus. E tudo o que aconteceu era para ter acontecido com o seu povo, com nós, conosco. Porém, está pago. A dívida que era minha e sua, Jesus pagou na cruz do Calvário para nos salvar, para nos purificar e nos redimir e nos levar para a preciosa salvação divina. Oh, glória a Deus por isso. Tópico 2. Jesus ressuscitou. A gente aqui agora vamos abordar esse ponto, né? Algumas evidências da ressurreição do Filho de Deus. Tá? Já começa já entendendo aqui
como Paulo declara em 1 Coríntios 15, 17, que a ressurreição é o coração da mensagem cristã, tá? E sem ela, a fé seria vã. Isso é importante a gente frisar, porque essa é a mensagem de fé, a mensagem de esperança. Tá? Isso provoca a ação de fé na nossa caminhada. É isso que faz nos impulsionar e nos motivar no Evangelho de Cristo. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ou seja, para a gente entender isso, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, vamos entender aqui, tá? A princípio, falando um pouquinho de como eram os túmulos, tá? Que eram cavados. Os túmulos, eles eram cavados em rochas calcárias, tá? Que dava... Por que calcária? É uma rocha mais flexível, mais fácil de poder lapidar, onde abriam-se as covas e se estendiam-se através dos túmulos, tá? Como túnel, e assim fazia dentro da cultura como era praticada na época. Tá? Porém, a tumba também, os túmulos, eles eram fechados com pedras pesadas. Para quê? Para segurança e preservação dos corpos. Por que essa segurança e preservação? Eram contra os saqueadores, os profanadores e alguns animais que poderiam danificar os corpos, né? E a pedra de Jesus, já a gente deixa uma observação, além de todo esse processo, a pedra que fechou o túmulo de Jesus, ela também tinha tido um selo, era selada e guardada por soldados romanos. E esse selo ele era marcado tanto ou cera ou tipo uma argamassa, tá? com aplicação selagem real, selagem do imperador, marcada ali. E além disso também foi guardado por soldados romanos. Tá? E quando a gente vai falar da pedra removida, a gente começa a entender alguns pontos. Primeiro, que a pedra removida não foi para Jesus sair, mas para que os discípulos pudessem entrar e testemunhar a vitória sobre a morte. Isso a gente precisa aplicar como convicção, além desses entendimentos. Então, partindo para isso, desse entendimento, a gente já vai para o subtópico 2.1, o sepulcro vazio. Tá? O testemunho inicial, a gente aplica dessa forma porque é importante falar que o vazio do túmulo é o testemunho inicial da vitória sobre a morte. Diferente de Lázaro, por isso que está se aplicando a lição, diferente de Lázaro, que ressuscitou para morrer novamente, Jesus ressuscitou para a vida eterna. Tá? Ou seja, muitas vezes Deus permite túmulos vazios em nossa vida para nos lembrar de que Ele é o Deus do impossível. E aqui lá vai a segunda palavra-chave, testemunho. Segunda palavra-chave, testemunho. Subtópico 2.2, João e Pedro chegam no túmulo. Tá? Vamos ver, então, primeiro aqui, quem foi chegando ao túmulo aqui, quem foram os testemunhos, na verdade. Primeiro, a gente vai ver aqui alguns nomes, que Maria Madalena foi a primeira a descobrir o túmulo vazio, isso é importante frisar, tá? Foi uma mulher, e o testemunho de mulheres, naquela época, não tinha valor jurídico na época, não tinha, tá? Mas Deus escolheu Maria como primeira mensageira, então a gente já começa a entender algo lindo, porque Jesus Cristo, ele quebra protocolo, quebra qualquer tipo de eventualidade contrária, e por isso ele vê Maria e faz com que ela seja a primeira a descobrir que o túmulo estava vazio. Aí Jesus observa, Pedro corre, tá? E corajoso
Mas Pedro era corajoso, mas impulsivo. Porque Pedro entra no túmulo, vê os lençóis e o sudário, mas ainda não compreende completamente a ressurreição, diferente de João que observa, tá? João chega primeiro, mas não entra imediatamente. Ele primeiro examina os lençóis com atenção e acredita no que vê. O que ele está vendo? Que Jesus ressuscitou. Enquanto Pedro chega todo apavorado, todo ocioso, e ainda um pouco sem compreender, João chega com mansidão e tranquilidade, já entendendo o que havia acontecido, né? E essa diferença entre Pedro e João, a gente pode aplicar que vai nos mostrar o contraste entre ação impulsiva e fé reflexiva. Isso é importante também frisar nesse lindo ponto, tá? Vamos lá. Ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã. Vamos reafirmar isso aqui. Em Atos capítulo 2, 32, ele vai descrever assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ele vai afirmar que Deus ressuscitou a este Jesus e que todos nós somos testemunhas. A gente precisa entender porque naquela ocasião os gregos zombavam da ideia da ressurreição. Mas os apóstolos não negociaram esta verdade fundamental, tá? Mesmo enfrentando perseguição e morte, mantiveram a centralidade da mensagem da cruz e ressurreição. Isso é importante a gente reafirmar. E hoje, nós, a igreja, deve manter esta mesma firmeza, proclamando a ressurreição, mesmo que o mundo a rejeite. Essa é nossa obrigação de fé e de servos e servas de Deus. Manter que a ressurreição de Jesus é o centro da nossa mensagem, é o centro da nossa esperança, é a base da nossa fé que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Tá? Partimos já para o tópico 3. As testemunhas da ressurreição. Quem foram elas, as testemunhas? Primeiro, falei anteriormente, Maria Madalena, que mesmo em lágrimas, foi chamada pelo nome. Olha só que lindo que Jesus é e faz. O bom pastor conhece suas ovelhas, irmãos. Jesus nos encontra em meia dor e transforma lágrimas em alegria. Essa é a aplicação que nós temos quando se trata na personagem Maria Madalena como testemunha. Tá? Depois vai descrever também que Jesus estava, na verdade, se apresenta aos 10 discípulos. Quais são eles? Na verdade, vamos lá. Estavam trancados por medo dos judeus. Tá? Os discípulos estavam trancados por medo de judeus que fizessem o mesmo com eles que fez com Jesus. Tá? Mas o Cristo ressurreto não é impedido por portas, por glória, por portas fechadas, e traz paz em meio ao medo. Olha outra aplicação. Tá? Quando ele se apresenta aos 10, mesmo com a porta trancada, ele vai se apresentar aos 10 e vai afirmar: tem de bom ânimo, oh glória a Jesus. Tá? Também Tomé e os 11. Vamos lá. Tomé duvidava, mas foi convidado a tocar as marcas. E aqui já vai uma aplicação linda, tá? Porque Tomé duvidou, precisou tocar para crer. Mas a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados que não viram e creram. A fé vai além do ver, meus irmãos. Pega isso, anota isso, tá? E aqui já tem a terceira e última palavra-chave: ressurreição. Terceira palavra-chave:
ressurreição. Tá? Também vai ser descrito que Jesus teve 40 dias de aparições. Tá? Jesus não deixou margem para dúvidas, isso é importante lembrar, porque ele apareceu a várias pessoas em diferentes lugares e ocasiões. Tá? Por 40 dias, conforme até Atos 1:3 vai nos afirmar. Tá? E essas aparições múltiplas e variadas estabeleceram um fundamento sólido da fé cristã. Mais de 500 pessoas testemunharam Cristo ressurreto, irmãos, crendo uma base inquestionável para a mensagem do Evangelho. Isso é importante, tá? Ou seja, mais de 500 pessoas foram testemunha ocular apresentada por Jesus nesses 40 dias que ele fez em suas aparições. Tá? 3.1, Jesus aparece a Maria Madalena. Tá? Meyer Perlman, ele vai dizer da seguinte forma em seu comentário: seus olhos marejados de lágrima só conseguiram ver obscuramente uma forma humana que julgou ser o jardineiro, como no caso dos 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. O coração sobrecarregado com mágoa, às vezes perde a consciência da presença de Cristo e se recusa a ser consolado por causa de não conseguir ver a Cristo no meio da tristeza. Tá? A gente precisa afirmar, e eu afirmo aqui entre parênteses, a nossa tristeza nunca será maior do que o nosso Jesus. Até porque Jesus é maior do que todas as coisas. Oh, glória! Tá? E mesmo em lágrimas, Maria foi chamada pelo nome. A gente afirma aqui. Tá? E como disse anteriormente, o bom pastor reconhece as suas ovelhas. Tá? E a gente pode aplicar aqui da seguinte forma: Jesus nos encontra em meio à dor e transforma lágrimas em alegria, como fez com Maria Madalena. Tópico 3.2, Jesus aparece aos 10 discípulos. Vamos entender. Com o corpo glorificado de Jesus era físico, reconhecível, mas transformado, imortal, capaz de atravessar barreiras e ainda carregava os sinais da crucificação, confirmando sua identidade e a realidade da ressurreição. Eles estavam trancados por medo dos judeus, tá? Mas o Cristo ressurreto não é impedido por portas fechadas. Ele traz paz em meio ao medo. E aqui a gente aplica também que quando estamos cercados pelo medo, Jesus ainda se coloca no meio de nós com a sua paz. Creia, repasse isso em nome de Jesus. 3.3, Jesus aparece para os 11. Tá? 8 dias após, grave isso, 8 dias após aparecer aos 10 discípulos, o Filho de Deus aparece novamente aos discípulos. Só que agora Tomé estava presente. Olha aí. Tomé, que duvidava, foi convidado a tocar as marcas de Cristo. A fé não se baseia apenas em ver, mas em confiar. Vou repetir. Bem-aventurados que não viram e creram. João 20:29. Essa é a mensagem do Evangelho. Oh, glória a Jesus. Vitória. Essa é a maior vitória. A vitória de Cristo sobre a morte, que é o eixo central da fé cristã. A sua prisão, crucificação e morte não foram derrotas, mas parte do plano divino. Sua ressurreição é a prova definitiva de que o sacrifício foi aceito por Deus e que a vida eterna está garantida para todo aquele que crê. Assim como os discípulos foram transformados pelo encontro com Cristo ressurreto, também somos chamados a viver com esperança, com coragem e fé
na vitória final em Cristo Jesus. Bem, meus irmãos, uma vez mais, quero agradecer para você que recebeu essa aula, que ela possa edificar a sua vida e, através de você, certamente que será um canal de bênção, possam também contagiar outras vidas e edificar as almas que ouvirão esta linda mensagem dessa lição de número 11 que foi apresentada, a vitória sobre a morte. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E eu agradeço uma vez mais pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Amém.